Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. E o meu convidado hoje é o cineasta, diretor e roteirista Marco Jorge, diretor de Estômago 1 e 2, Mundo Cão, séries na TV como O Caso Daniel e muitos outros trabalhos. E além de ser curador junto comigo da programação do Cine Passeio aqui em Curitiba. Tudo bom, Marcos? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui na batalha constante para fazer o cinema brasileiro ser importante e ser relevante. E esse programa está indo ao ar na semana de estreia de Estômago 2, O Poderoso Chefe, mas eu vou deixar isso para você falar um pouco mais no final. Vou direto agora à pergunta, razão dessa conversa. Qual é seu filme de cabeceira? Então, Madem, eu queria começar com uma provocação, né? Como você define filme de cabeceira? Olha, eu vejo como aquele filme que você sempre recorre para se retroalimentar, para resgatar emoções, aquele filme que está sempre à mão, como um livro que você gosta de reler, é aquele filme que te inspira, que te acalma, que te provoca, aquele filme que está à mão e mexe sempre contigo. Então, é uma boa definição e que, digamos assim, a minha escolha pelo meu filme de cabeceira, ele corresponde a alguns dos critérios que você agora elencou, digamos assim. É aquele que me acalma, é aquele que me reconforta, que me faz ver por que que eu faço cinema, né? E eu Exato. descobri isso muitos anos atrás, ou seja, quase 20 anos atrás, quando eu estava filmando o Estômago 1, o Estômago 1, né, o Estômago, e numa manhã muito difícil para mim, no meio do filme nós tínhamos várias noturnas. Teve uma noturna muito complicada no mercado municipal, com centenas de figurantes, complicações logísticas e complicações técnicas para fazer a cena, né? Uhum. E foi uma diária noturna, um dia de filmagem muito difícil para mim. Eu cheguei de manhã em casa e eu estava arrasado, não conseguia dormir, eu estava realmente chateado, assim, sabe? Eu não tinha conseguido fazer exatamente o que eu queria. Eu estava preocupado com o filme, com os rumos que estavam tomando, com o controle, que eu sou um cara meio louco, assim, meio maníaco por controle, né? E aí não conseguia dormir. Eu cheguei de manhã, não conseguia dormir, eu tinha que dormir porque logo depois eu voltava para o set, né? Aí, cara, eu peguei, abaixei a tela, fechei as janelas da sala e coloquei Era Uma Vez na América para tocar no DVD, né? A época era DVD, né? E aí, cara, sei lá, assisti 1 hora e meia, 2 horas do filme, me acalmei, relembrei o porquê eu estava fazendo aquele filme, por que que eu estava fazendo cinema, por que que eu tinha escolhido fazer cinema, e fui dormir e o filme foi o que foi, né? E eu acabei o filme foi tudo aquilo que ele foi, né, que representou para minha carreira. E então, naquele dia eu descobri que meu filme de cabeceira era O Era Uma Vez na América. Mas não é o filme que eu mais vi, nem o filme que eu recorro sempre a ver. Uhum. Então, é o filme que me salva, é mais o filme Resgate. de resgate, é o filme que Emoção. eu tô boiando, assim, me dá uma âncora, né? Não, mas Porque é um filme. essa definição também serve para o filme de cabeceira, né? É aquele Então, que nessa definição que você incluiu na tua, então ele aham, não está sempre ali na minha cabeceira que eu estou vendo sempre. Eu vejo de vez em quando, até para preservá-lo, porque ver esse filme é um ritual para mim, um ritual de redescoberta do que é o cinema, com todas as suas maravilhas, seus objetivos, as suas frustrações, as suas dificuldades, os seus defeitos, né? Porque Era Uma Vez na América é um filme também cheio de defeitos. E é um filme também cheio de qualidades porque tem defeitos. Ele é um filme ambiciosíssimo, ele é um filme de enorme produção, um trabalho esmagador e que sofreu assim um massacre em determinados momentos, né? É um uhum. filme que não teve a acolhida que ele merecia, mas que no decorrer do tempo se coloca sempre com mais força. É um filme que cresce cada vez que você o vê, ele cresce mais e cada vez que as pessoas falam dele, mais ele cresce. Então, para mim é um dos 10 filmes, meus 10 filmes preferidos. Então é o meu filme de cabeceira, de certa forma, acho que se você tem razão. É, e você falou que fez essa referência ao filme, a recepção que o filme teve quando do lançamento. Seguramente muito disso se deve à mutilação que o filme sofreu por parte dos produtores, que achavam o filme longo demais, a versão
original do jeito que o Sérgio Leone imaginou tem quase 4 horas, e o filme foi mutilado quase na metade dele. A versão que chegou aos cinemas em 1984, ou seja, já se vão 40 anos da estreia dele, veio com pouco mais de 2 horas, ou seja, você tirou mais de 40% do filme. Não, e Claro, montaram um filme em ordem analógica, né, em lógica, ordem cronológica, né? Então, exato. assim, uma das grandes sacadas do filme é a montagem, né? Aliás, assim, eu tenho tanto respeito pelo filme que eu não o vejo frequentemente. E quando você me provocou qual é o teu filme de cabeceira, ao invés de ver o filme, eu fui procurar ler sobre ele. Daí eu li o Uhum, verbete em italiano da Wikipedia. E na Wikipedia eu descobri uma coisa incrível. Eu descobri que o Leone afirmou numa reunião, um pouco antes de morrer, numa palestra que ele deu no Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma, que ele via o filme como, na verdade, uma grande fantasia do personagem Noodles, que é do Sérgio, do Robert De Niro, que começa e termina o filme fumando ópio, né? Então, uhum. eu me lembrava, obviamente, Não, dessa aham, palestra e uhum. tinha uma conexão, na Wikipedia italiana tinha conexão para a palestra integral. E aí eu fui, pá, cliquei na conexão e no YouTube tem essa palestra do Sérgio Leone e aos 7 minutos e 30 segundos tem um cara que provoca com uma pergunta justamente essa reflexão do Leone. Ele diz, para mim, o filme é o que mais me chocou na primeira vez que eu vi o filme foi o trabalho com o tempo. É um filme sobre o tempo. E esse cara pergunta, senhor Leone, esse trabalho com o tempo no filme foi um trabalho de roteiro ou de montagem? Qual a parte do roteiro e da montagem? E esse cara que pergunta e que provoca no Leone essa reflexão e que ao final ele diz que ele vê tudo como uma fantasia do personagem do Robert De Niro, sou eu. Sou eu que fiz essa pergunta para ele, com meus 20 e poucos anos, com um cabelo gigante, loiro, assim, quase não me reconheci. E sou eu que perguntei para o Sérgio Leone. Essa palestra foi, assim, seminal para mim. Até porque ele começa essa palestra, nos primeiros minutos, ele diz: Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Vocês têm que aprender com os filmes ruins, vocês têm que aprender fazendo filmes ruins, vocês têm que errar, porque e vocês têm que trabalhar com diretores que não necessariamente sejam o que vocês querem ser. Porque o importante é errar, o importante é não. Porque se você ficar muito fascinado por um diretor, o perigo é você imitá-lo. E isso é a pior coisa que pode acontecer para um diretor. E, Uhum. cara, e esse foi o primeiro conselho que ele dá na palestra dele, e é o conselho que eu segui, até de certa forma, porque o trabalho do Leone é um trabalho que me influenciou muito. Essa palestra foi, como eu te falei, seminal para mim. Depois eu faço uma outra pergunta referente a um outro filme dele que eu gosto muito, que é o Giula Testa. Mas, enfim, tem essa anedota. Mais da metade dessa palestra foi dedicada a Era Uma Vez na América, né? Eu fiz 3 perguntas, eu me lembro. Assim, é fascinante descobrir. Eu volto para o filme e descubro o quanto ele me influenciou, especialmente quando eu esqueço, assim, né? Como os objetivos artísticos do Leone eram altos, eram realmente muito elevados, e o quanto o trabalho dele me inspirou, sabe? E você mencionou esse segundo filme, o Giù La Testa, que no Brasil se chama Quando Explode a Vingança. Então, esse filme do meio, junto com Era Uma Vez no Oeste, que é anterior, e fechando com Era Uma Vez na América, é uma espécie, assim, de trilogia fabular que o Sérgio Exato. Leone dirigiu. A começar pelo próprio título, que já induz a uma fantasia, a um conto de fadas, né, com Era Uma Vez, né, o famoso Era Uma Vez. E isso tem tudo a ver com isso que você vê no filme, principalmente se você assiste a versão integral, a versão que o próprio Leone queria desde o início, que tem quase 4 horas, que tem essa abertura, essa questão do ópio, do núbio, do noodles, fica assim meio que evidente. Será que aquilo realmente aconteceu ou aquilo é uma imaginação ou uma lembrança, ou como ele gostaria que tivesse sido aquilo tudo? O filme permite essas
todas essas leituras, não é? E é aí que eu acho É, que está muito da riqueza dele. exatamente. Você sabe que nessa palestra, o Sérgio Leone, ele fala que ele acalentou a possibilidade de fazer uma versão para televisão, de série do filme. Ele tinha material para fazer um filme de 6 horas. E ele disse que ainda existia, ele estava vivo, obviamente, assim, estava vivo, óbvio, mas eu quero dizer, pouco tempo depois dessa palestra, ele faleceu. Ele Uhum, faleceu muito jovem, né? Ele faleceu, essa palestra é de fins de 88 e ele falece no ano seguinte. Então, é uma das últimas declarações do Sérgio Leone. Ele encara uma série de questões da carreira dele e ele diz: uma das ideias era fazer uma versão para televisão, para a RAI italiana do Era uma Vez na América, com 6 horas de duração. Porque ele tinha material, ele filmou para caramba, né? Na versão extended, que foi lançada uhum, esse século, né? Ele tem uma série de cenas que não estão na versão, nem na versão europeia, aquela que fez muito sucesso, né? uhum. Mas quero dizer, o filme é uma verdadeira, é um épico, evidentemente, é uma verdadeira trilogia em si, inclusive, porque tem vários tempos narrativos, né? E faz parte dessa trilogia fabular, e ele fala muito na palestra sobre esse tom fabular da obra dele, e que ele dizia, eu conto fábulas, os meus filmes são fábulas sobre a amizade, sobre a política, né, com toques políticos, mas não óbvios, mas eles são fábulas, mas eles são muito realistas. Eles são feitos de modo realista justamente para que as pessoas entrem na fábula. Sempre não percebam que é uma fábula, né? E nesse ponto joga muita importância a relação dele com Ennio Morricone e com a música, né? Que é outra maravilha do Era Uma Vez na América, né? Então, Sim. a maravilha do Era Uma Vez na América é que, em qualquer forma que você o veja, menos na versão americana, aquela linear que é para ser jogada fora mesmo e nunca ser vista, aquela versão aí não é meritória de ter qualquer respeito por ela, mas a versão europeia, a versão estendida, e que são duas versões um pouco diferentes, né? Tem cenas na versão estendida que não estão nem na versão europeia, que não estão nem finalizadas, né? Tem até um tom de fotografia diferente. Ela ainda assim tem muitas lacunas, muitas lacunas. O personagem do Joe Pesci, por exemplo, Frankie, era para ser um personagem importantíssimo no roteiro original. Era um personagem relevante. E ele ficou um tempão, né? O Joe Pesci deveria fazer o Max. Ele estava, digamos assim, escalado pelo produtor para fazer o Max, mas ele nunca convencia o Como Leone de que Max. o Max. E aí ele meio que fez uma miguelagem, né? O Leone fez uma miguelagem, chamou o Peixe para fazer o Frank, né? Que é o chefe mafioso que tinha no roteiro original uma importância enorme. E você nota isso, porque tem uma cena muito interessante em que eles estão no hospital, o Noodles desce por um elevador, o Max segue ele por outro Uhum. elevador, eles se encontram no hall, eles conversam e vão para Miami. E ali a cena acaba com o Frank entrando no hospital, indo para o elevador. E não tem consequência nenhuma essa cena. Essa cena não leva a nada na versão que a gente conhece. Quer dizer, a gente Uhum. percebe que tem lacunas na história ali, que certamente foram filmadas e outras provavelmente que não foram filmadas, né? Lacunas de roteiro mesmo. O roteiro foi feito a 5 mãos, né? Tem 5 roteiros. Uhum. E o Max, essa personagem que inicialmente seria feita pelo Joe Pesci, terminou sendo interpretada pelo James Woods. Exato. E tem uma outra característica desse filme que a gente está habituado a ver em cinema, e isso é muito por culpa de O Poderoso Chefão, a máfia italiana, que o próprio Sérgio Leone foi o primeiro diretor convidado, ainda no final da década de 1960, para dirigir O Poderoso Chefão. O Poderoso A Chefão. Paramount queria um diretor italiano e pensou no Leone, o Leone não aceitou o convite, terminou ficando com Coppola, isso é outra história. Mas aqui não é uma máfia italiana, ou não são mafiosos italianos, eles são judeus. Então, já tira um pouco do foco daquela máfia tradicional que a gente acostumou a ver nos filmes do Scorsese, nos filmes do Coppola, né. E que foi estereotipada por eles, Uhum. inclusive. O que para Romantizada, eu diria. Romantizada, ok. Vamos dizer a verdade, eu adoro o Poderoso Chefão, eu adoro os trabalhos do Scorsese, Cassino é um dos 10 filmes também que eu coloco Uhum. nesses 10 maiores filmes, mas para mim, o definitivo, o mais importante gangster movie
Era uma vez na América. Justamente por essa complexidade. A máfia italiana está lá. E, de fato, no começo, Uhum, quem está procurando o Noodles são os mafiosos italianos. É o pessoal do Frank que está procurando ele. São os mafiosos italianos que se relacionam também com o político, que é o sindicalista, que no final vai ter um papel importante no final do filme, né? uhum, No entanto, você tem razão, a máfia, os gangsters do filme são judeus. E tem uma cena que não está na versão europeia, que está na versão extended, que explica tudo, que eu acho incrível, assim, que como deve ter sido difícil para o Leone renunciar a essa cena, que é o diálogo que ele tem com o motorista do carro, que leva ele para o jantar com a Débora, e que depois assiste a um estupro sem fazer nada. Esta cena é uma cena antológica, assim, antológica de uma crueldade com o espectador, é uma cena de uma crueza, de uma violência, uma cena horrível em todos os sentidos, assim, né? Ela é precedida por um diálogo entre o Noodles e o motorista, em que os dois são judeus, eles dizem, eu também sou judeu, e aí o Noodles um pouco pergunta, mas como você se sente fazendo esse trabalho de motorista, né? E ele faz o motorista diz assim, eu também sou judeu, eu conheço o Senhor, todo judeu conhece o Senhor, mas ele diz algo como, para nós judeus, é melhor a gente não se envolver com a nossa máfia. Enquanto os italianos se envolvem digamos assim, idolatram a máfia deles, nós, judeus, já temos problemas demais sem nos envolvermos com a nossa máfia. Como assim, nós somos um povo já que tem muitos problemas sem precisar desse problema a aí mais, seria um digamos. problema a mais. Problema a mais. Ó, Então, esse aspecto de ser a máfia judaica, digamos assim, os gangsters serem judaicos, é um outro fascínio incrível do filme. Assim. o filme cobre um período de tempo de aproximadamente 5 décadas, né? É um longo período. E se concentra, obviamente, na amizade de dois garotos, o Noodles e o Max, ao longo da vida deles. E o filme, por tudo que você já falou sobre ele, Marcos, até agora, é um filme que tem inúmeras cenas antológicas, cenas assim de Absolutamente. você ficar embasbacado. Mas não sei se vai coincidir com as suas, mas tem 2 sequências nesse filme que sempre me comovem muito. E são cenas que não são violentas, são cenas que dramaticamente não são assim tão impactantes como muitas outras do filme. Aquela sequência que as crianças, um grupo de 5 garotos vão ao prostíbulo e levam uma caixa de chocolates. Eles vão lá para que um deles perca a virgindade, né, tenha a sua iniciação sexual naquele prostíbulo. E aí ele termina preferindo ficar sentado na escada comendo os chocolates Então, na do que verdade, Marden, não é o prostíbulo. É a casa, é o prédio, a Peg, é a menina que meio que se ah, sim, prostitui. Mas esta cena é uma das minhas favoritas em absoluto. É uma cena, é uma das maiores cenas de culinária da história do cinema, né? E eu modestamente eu entendo de cinema culinário, aham, né? uhum, E cada vez que eu a vejo, eu me comovo, assim, uhum, porque o menino prepara esse doce porque sim, é o que ele vai pagar para a menina, né? menina, Que depois volta, né? E vira uma aham, prostituta importante, etc. Mas a um certo momento, ela tá tomando banho, não sei se você lembra, ela tá uhum. tomando banho. Eu conheço essa cena assim, eu conheço essa cena, cada, Você cada de você enquadramento. decupou ela inteira. Sim, até porque ela é uma cena quase em tempo real, é uma cena muito lenta, porque você é muito sutil. O menino manda bem de uma maneira absurda. É quase em tempo real. Ele senta a menina está tomando banho, a Vai. mãe abre a porta, ela já está tomando banho, espere um pouco. E ele está ali com o docinho, daí ele senta na escada esperando para encontrar a menina. E aí ele olha pro doce, daí ele pega um pouquinho, ele coloca na boca, ele sente o açúcar. Aí ele começa um pouquinho, ele vai comendo por volta, até o momento que ele come o bolo e deixa para lá, a porta se abre, ele diz, e a menina pergunta, então, o que você veio fazer aqui? Aí ele diz, não, não, fica para outra vez, não sei, eu não me lembro exatamente como acaba, mas Aham, e é em tempo real, você vê toda a vacilação e o lentamente que ele vai sendo seduzido pelo doce, né? aham. Bom, isso é uma coisa assim seminal, né? Seminal, uma cena seminal. E a outra, Marden, essa certamente é uma das minhas cenas favoritas do E a filme. outra é a sequência que ele vê a garota dançando, né, a menina que por quem ele é Um apaixonado, ao buraco na som de parede. amapola.
Maravilhoso, né? Então, aí a gente começa a entender por que o filme é tão especial e tão espetacular, né? Então, o Leone diz nesta palestra, né, para mim muito importante, que me influenciou muito, que a música do Era uma Vez na América, como a de vários filmes dele, foi feita antes do filme. Então ele era amigo de infância do Ennio Morricone. Então Uhum. ele ligou para o Ennio Morricone, falou para o Ennio Morricone em Roma: Ennio, eu vou fazer tal filme, me faz essa trilha. Antes de rodar, provavelmente ele estava escrevendo o filme ainda. Uhum. Então, o Ennio Morricone escreveu várias dos temas do filme muito antes dele filmar. Ele tocava no set, Marden. Ele tocava música no set. Então, assim, não à toa o personagem do A trilha Cockeye era praticamente diegética, então. é diegética quase tudo, porque você viu que quando ele vai visitar o túmulo lá no Riverdale me parece que é o cemitério, quando a porta abre, toca uma música gravada. Aí a porta fecha, a música para. A porta abre, a música toca. Que é a música que o Kokai, se não me engano, o personagem do Kokai tem uma gaitinha de pan, assim, e ele vive tocando, ele toca no set o tempo inteiro. É a música tema deles, né? Então, a música está entranhada no filme. Ela foi feita antes do filme. E é uma coisa muito difícil. Com o meu colaborador italiano Giovanni Venosta, a gente tentou estabelecer essa relação, né? No Estômago 1, ele fez a música enquanto eu estava montando, antes de ter o filme pronto. E a mesma coisa aconteceu no Estômago 2. O Giovanni fez a música enquanto eu montava o filme em Lisboa. Então, assim, essa relação umbilical, assim, orgânica da música com o filme é uma relação que eu busco porque fez maravilhas no cinema do Leone, né? Então, a trilha do Era uma Vez na América é, sem dúvida, uma das trilhas mais bonitas da história do cinema, em absoluto. E essa cena que você fala, você tem total razão. Assim, uma das mais bonitas do filme é uma cena antológica universal, né? Pela beleza da música, pela beleza da cena em si, né? Pela sutileza, pelo engraçado da situação, assim, uma cena que é praticamente um curta-metragem em si, né? Ela trata ele como uma barata. Ela diz: tem uma barata. Eu vi uma barata no banheiro, né? Porque é do banheiro do bar do Uhum. Moe, e ele consegue ver o depósito do bar, né? É uma cena maravilhosa, mas o filme está constelado. A fala do Noodles, a um certo momento, quando o Moe pergunta para ele, quando ele volta para Nova York em 68, e pergunta para ele o que ele tem feito, como é que ele passou esses 35 anos que ele Uhum. foi para Buffalo e fugiu de Nova York, ele diz: Eu tenho ido cedo para a cama. Esta fala, sono andato presto a letto, é considerada a fala mais seminal do cinema italiano. Pelos italianos é considerada a fala mais importante do cinema italiano, a batuta, quer dizer, a fala cinematográfica mais importante do cinema italiano, porque, Uhum. obviamente, o filme é considerado muito italiano pelos italianos, né? Ah, seguramente. Mas, Marcos, a conversa está ótima. Como você mesmo antecipou, a gente poderia passar o resto do dia aqui conversando sobre Leone, A mas a gente gente poderia está ficar mais chegando. tempo falando do filme do que as 6 horas que o Leone queria que tivesse a versão definitiva dele Ex- para televisão. Exato. Mas agora, você está com um filme novo chegando aos cinemas, uma aguardada continuação. Então, fale um pouquinho o que o público pode esperar 15 anos depois do Nonato Canivete. Então, Marden, foi muito legal a sua provocação, né, de a gente fazer essa conversa nesta semana. Daqui a exata uma semana terá a estreia mundial do Estômago 2 em Gramado, no Festival de Gramado, domingo, dia 11 de agosto. E você me provocou a relembrar do filme, do Leone, e a ver essa palestra que eu nunca tinha visto. Eu sabia pelos meus amigos do Centro Experimentale que existia uma gravação, mas eu nunca tinha nunca tinha visto essa gravação. E aí, me vendo ali, 20 e poucos anos, conversando, fazendo essas perguntas para o Leone, eu fiquei muito surpreso, porque eu falei do tempo. A minha primeira pergunta, aos 7 minutos e meio da palestra, é sobre o tempo do Era uma Vez na América. Eu vou querer o E link disso para botar aqui na descrição, eu viu? vou, Me eu vou te mande o mandar, eu link. vou te mandar, eu vou te mandar. Você vai se surpreender que eu tô com uma aparência muito anos 80, muito curiosa, um gurizinho, um Aham, magrinho, né? Mas, aham. enfim, o que é o tempo, né? O tempo é um assunto importantíssimo no cinema do Leone. O tempo é um assunto do cinema, né? Não é à toa que, né, todos os cineastas têm que lidar com o tempo. O cinema existe no tempo, é a arte do tempo, esculpir o tempo do Tarkovsky, Tarkovsky. né?
No cinema, 20, a verdade, 24 fotogramas por segundo. Então, a gente sabe que todo mundo tem que falar, tem que lidar com o tempo. Estômago 2 me deu a oportunidade de lidar com o tempo de uma maneira muito explícita. Quer dizer, rodar um filme com personagens semelhantes 16 anos depois me permitiu fazer do Estômago 1 e 2, digamos assim, um filme sobre o tempo. Porque no um, a gente termina um com o Nonato na prisão. Ele acabou de contar para a gente o que, que ele fez para estar ali, e ele acabou de confessar que ele matou o chefe da cela dele e conquistou o beliche mais alto da hierarquia da cadeia daquela cela, né? Mas ele já está almejando o beliche do etc, né? Que tem uma cela só para ele, né? Então assim, a hierarquia nunca acaba, nunca tem um limite para onde você pode subir, né? 16 anos depois, eu reencontro o Nonato no Estômago 2 na cadeia de novo. Ele está na cadeia ainda e ele está lidando com um certo sucesso. Ele tem uma cozinha, ele cozinha para os carcereiros, ele cozinha para o diretor da prisão, que era, no um mero carcereiro que traficava queijo e comida para ele. É feito pelo ator Marco Zene, né? Então, o Vagnão, que era um carcereiro no 1, ele virou diretor do Presídio no 2, e ele está lidando com etc., que é um líder, ainda é um líder importante dentro da prisão, mas ele está um pouco. Ele engordou, ele envelheceu, ele perdeu um pouco daquela verve, né? Então, ele não consegue mais liderar com aquela crueldade que ele tinha anteriormente, quando ele chega na prisão. E a história do etc. no Estômago 2 também é O uma história muito etc., importante vivido pelo Paulo Miklos, né? pelo Paulo Miklos, né, que tinha aparecido no final do um. Eu vou justamente falar desses dois personagens, né, do Raimundo Nonato, e é muito lindo o modo como a gente lida com a personalidade dele no 2, né. Então, eu vou dar continuidade, mas vou levar a história para um outro lugar. Eu vou apresentar um novo personagem, né? O Dom Carolho, que é o mafioso que é transferido para a cadeia. É um personagem muito satírico, né? Eu faço muita sátira, é um filme que tem muita sátira nele, né? Tem um humor sombrio, tem o mesmo humor sombrio do primeiro filme, mas dessa vez muito mais satírico, de certa forma, né? E o 2 me permitiu o sucesso do um, né? O sucesso do um, que no decorrer foi um pouco, guardadas as proporções, evidentemente, foi um pouco como o filme do Leone, que no começo ele era pequenininho, né? O estômago ele foi lançado pequenininho, depois ele vai ganhando um espaço na mente, na memória, vai virando um cult. Me permitiu trabalhar com o tempo de uma maneira muito bonita, assim, né? Que eu nunca tinha pensado, porque o Estômago 1 já tem dois tempos narrativos, né? Mas Uhum. colocado junto com o 2, ele passa a ter vários tempos narrativos e vira, o 1 e o 2 viram uma espécie de dítico, né? Não de tríptico, mas assim, não, uma duologia sobre o tempo, na verdade. Vários personagens do um mudaram no 2, né? Tem vários atores que estão no um e estão no 2 e cada um deles tem uma história pessoal de como lidou com esses 16 anos. Então, obviamente é um filme sobre comida, é um filme sobre poder, é um filme sobre as relações entre os homens, né? Cadeia alimentar é a frase básica do filme, mas é também um filme sobre o tempo. Um filme não, é também uma duologia sobre o tempo, né? Pois é, ó, o Marcos fez menção à estreia nacional do filme no Festival de Gramado deste ano. Nós estamos gravando essa conversa agora no dia 4 de agosto, ou seja, mais ou menos uma semana, exatamente uma semana Exatamente antes, uma semana. antes da estreia dele no Festival de Gramado. Está previsto para o dia 11 de agosto, mas esse vídeo está indo ao ar no dia 30 de agosto, ou seja, Estômago já está nos cinemas, Estômago Ah, 2. olha só. Então, faço o convite, todo mundo no cinema para prestigiar Estômago Então, 2, o Poderoso eu Chefe. acabei, eu acabei de falar, tem uma outra coisa, vamos voltar para o Leone, assim, né? O Uhum. Leone o Leone era um cara que realmente era obcecado pelo trabalho dele, né? Então ele várias vezes afirmou que quando ele faz um filme, quando ele está mergulhado num filme, ele come, ele anda, ele dorme com o filme, ele dorme pensando no filme, né? Isso também passou para mim, eu acho, assim, essa coisa obsessiva. Fazer um filme é uma coisa tão difícil, né? Você pode fazer de várias razões, de vários modos, né? Mas eu sou um cara obcecado pelos meus filmes. E, obviamente, eu passei um bom tempo obcecado pelo Estômago 2. Eu já estou fazendo outro filme, já estou preparando um terceiro, mas o Estômago 2 está muito presente durante um bom tempo. Ele foi filmado no Brasil e na Itália. Na metade dele foi filmado na Itália, em italiano. Foi também um sonho
voltar para Roma a filmar, depois de ter estudado lá em Roma nos anos 80 e 90. Eu morei metade da década de 90 em Roma. Então é um filme isso que o Leone dizia, ser obcecado, te faz colocar no filme muitas camadas, muitas coisas, muitas citações. Você vai colocando a tua vida no filme e as coisas que você lê, que você vê, que você vive, né? Teus amigos, as histórias. Os filmes do Leone são muito densos nesse sentido e te trazem sempre uma coisa nova cada vez que você os vê, né? Eu acho que eu busco um pouco isso também, que meus filmes sejam densos e que possam dar cada visão que você tem dos meus filmes, eu busco que tenha uma renovação, que tenha coisas para você ver que você não viu. Então, convido os espectadores a verem o 2 porque vai ser uma experiência interessante, inclusive em relação ao 1. E durante agosto a gente tem algumas possibilidades de ver o 1 em cópia remasterizada, né? Algumas pessoas puderam vê-lo no cinema depois de 16 anos. Mas sim, por favor, prestigiem o cinema brasileiro. O Estômago 2 tá bonito, tá muito bonito. Eu não quero dizer muito sobre o filme, né? E é bem surpreendente também. Ele não é uma simples continuação. Ele leva a história à frente, vai para um outro lado, apresenta novos personagens e acho que vale a pena ser visto. Vale a pena sim, eu já vi e recomendo também. Obrigado, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade de me fazer refletir sobre essas coisas tão importantes que às vezes a gente nem pensa muito, né? Nosso trabalho a gente vai fazendo, né? É muito bom de vez em quando refletir e ver quais são as nossas influências, né? De que maneira os homens que vieram, os homens e mulheres que vieram antes da gente, nos ensinam coisas que a gente continua, essa tradição de emocionar as pessoas através do cinema. Até o próximo Cinemarden. Tudo certo mesmo, Wagner. Tá tudo bem. Tô para receber um detento novo essa semana. Um complicado. Entendi. Então eu vou me indo, viu? Mas me traz uma quentinha no final do dia. Uhum. Quem sabe um filé. Bem passado, nada sangrento. Não como aquele filé que te trouxe pra cá, lembra? Foi um deslize, não vai acontecer de novo, não, viu? Tomara, Alecrim. Até pra desmentir o ditado. Qual? Água passada não morre manhã? Não. Deus nos dá a carne e o diabo os cozinheiros.